Olá, hoje eu estarei comentando um pouco e falando um pouco, de forma até resumida, eu vou tentar pelo menos, a respeito de algumas leituras que eu finalizei, no caso só uma mesmo, mas eu vou mostrá-la aqui, e principalmente que vai ser em grande parte do vídeo a questão temática, que vai ser as leituras que estão em andamento, algumas que estão mais ativas e outras que estão há mais tempo paradas. A começar pela leitura da Bíblia, pelo fato de que essa daqui é a leitura mais ativa que tem sido feita durante os meus últimos 2 anos por aí, justamente porque a Bíblia, eu creio que ela é a palavra de Deus, graças a Ele, e assim também eu creio que ela é pão diário. Então, isso daqui me alimenta todos os dias, o próprio Deus me alimenta todos os dias com a sua palavra, com a sua presença. E é perfeito, é maravilhoso assim eu tenho tido essa experiência todos os dias, ou pelo menos quase todos os dias, porque tem dias aí que às vezes eu resolvo não ler. E sempre é uma má escolha. Mas enfim, levando em consideração que a minha edição ela está super estragada externamente, internamente ela está bem assim, entre aspas, conservada, ou pelo menos está dando para utilizá-la. Tem sido maravilhoso. Especificamente eu estou no livro de Ezequiel, né, um dos profetas maiores, e tem sido perfeito, como tudo que eu já li. O próximo livro que eu estarei mostrando, e nesse ritmo de livros que estão mais ativos para os menos ativos em relação ao andamento das leituras, o próximo que está também mais ativamente, mais presente no meu dia, nesses últimos dias, melhor dizendo, é esse segundo volume aqui do Sherlock Holmes, escrito pelo Arthur Conan Doyle, que é o criador do próprio universo Sherlock Holmes, enfim. Especificamente, eu estou no penúltimo conto, que se chama A Batalha Naval. É um conto que eu estou gostando bastante. Eu acho que eu já passei aí, graças a Jesus, das 10 páginas iniciais. Tem 30, eu acredito que no total. E tem sido incrível. Eu gosto muito da escrita desse autor. O próximo é o E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie, é isso mesmo. Levando em consideração que a última vez que eu peguei esse livro para ler foi em janeiro deste ano de 2026, ou foi em fevereiro, mas acredito que foi em janeiro mesmo. Então, assim, já faz uns bons meses que esse livro está parado. Mas ainda assim, em comparação aos outros dois que eu estarei mostrando, ele é o que estava mais ativo, certo? Nesse viés que eu já expliquei. Enfim, estou gostando muito dessa leitura. Quero retomá-la, se Deus quiser, finalizar ainda este ano. O outro, assim como o do Sherlock Holmes, tem aqui também outra coletânea de escritos, no caso aqui no formato de HQ. Isso daqui foi a primeira vez que eu consegui um exemplar para a minha coletânea de livros. Então é muito especial. No ano passado eu dei início, tem 5 histórias no total. É especificamente, até aqui atrás, me falando um pouco, que este volume ele contém 144 páginas, reúne as histórias dos X-Men de 1963, ou seja, aqui você tem a primeira história publicada. As 5 primeiras estão reunidas aqui em ordem cronológica, inclusive, de publicação. E dizem que é 5 histórias, enfim. E no ano passado, eu estava falando, inclusive anteriormente, é que eu dei início à primeira história. Gostei muito. Muito boa mesmo. Eu não sou fã desse grupo da Marvel, porém eu gosto muito. Eu cresci assistindo aquela adaptação de animação chamada X-Men Evolution. Eu acho que é aquela clássica que existe, que é X-Men 93, até hoje eu não assisti, mas eu tenho vontade. E por fim, mas não menos importante, é uma leitura que eu tenho até algumas dúvidas se eu quero retomar para essa leitura, mas acredito que sim. No caso é uma releitura, que é esta obra aqui do David W. Dye, chamada Autoridade Espiritual Genuína. É um livro que eu li antes da minha conversão, lá em 2019, inclusive, no primeiro semestre de 2019. Eu havia gostado da leitura, mesmo diante ali do contexto que eu estava inserido. E é um daqueles livros que eu li no passado, que hoje eu acredito que com a releitura, no guiamento do Senhor, no temor a Deus, vão ser bem mais produtivas também. Enfim, eu comecei a reler, estou bem no início, e de todos aqui, por isso que ele está no final, é o que mais faz tempo que eu não encosto assim para prosseguir na leitura. Eu acho que faz quase um ano. Mas prosseguirei colocando aqui porque eu acho que um dia eu retomo. É um livro que eu tenho interesse, é isso que eu quero falar. Então aqui o livro finalizado, um livro super curtinho, formatinho de bolso. O que eu quero falar com essas características, né? Tem 150 páginas. É que por mais que seja um livro que superficialmente, enfim, literalmente ele seja pequeno, quantidade de páginas poucos, o formato é um tamanho menor, ainda assim não é um livro superficial, pelo menos para mim não foi a respeito da temática do orgulho. Esta é uma obra chamada de Ego Transformado, escrito pelo Timothy Keller. E é um livro muito profundo sobre a temática. Timothy Keller vai se basear num texto específico da Bíblia, especificamente em uma passagem lá
em 2 capítulos, versículos específicos de 2 capítulos lá da sua primeira carta à igreja de Corinto. 1 Coríntios, aí eu acho que está no capítulo 3 ao capítulo 4, os versículos específicos. E ele vai tirar ali daquele texto, basicamente, os 3 títulos que ele vai desenvolver aqui e o ponto, o objetivo dele, que é a respeito de trabalhar sobre a questão do ego, do orgulho, com toda essa base bíblica. Ele não fica apenas com aquele trecho da Bíblia, ele vai trazer outras referências também, que está também nas Escrituras Sagradas, obviamente. Ele faz referência a C.S. Lewis. Enfim, é um livro muito bom. E foi um livro muito, mas muito edificante, como eu já imaginava. Quero reler um dia, não tão cedo, anos por aí, quem sabe, por ser um livro curtinho, mas foi um livro que eu fiquei muito tempo com ele, como eu já esperava. Glória a Deus, leiam esta obra do Timothy Keller. E por mais é isso, certo? Por mais é isto, e até a próxima, se Deus quiser.